Kaliningrado há muito tempo era o bastião mais ocidental de Vladimir Putin, um símbolo inabalável de seu poder e dissuasão. No entanto, em 19 de setembro de 2025, a parede mais forte desse bastião não foi rompida por um ataque de míssil, mas pelo corte de um cabo. A Lituânia encerrou o cativeiro de décadas de Kaliningrado ao cortar fisicamente sua última conexão elétrica com a Rússia. Este movimento não apenas mergulhou a cidade na escuridão, mas também privou Putin de uma de suas armas mais eficazes, a chantagem energética. Primeiro, para entender por que essa decisão radical foi tomada, precisamos olhar como a Rússia usa a energia como uma arma. Por décadas, Estônia, Letônia e Lituânia estavam ligadas à Rússia através da rede BRELL, estabelecida durante a era soviética. BRELL é uma enorme rede elétrica projetada durante a era soviética e nomeada com as primeiras letras de Belarus, Rússia, Estônia, Letônia e Lituânia. Construída nas décadas de 1950 e 60, o principal objetivo deste sistema era enfraquecer a independência política dos países da região, integrando-os totalmente ao sistema energético de Moscou. Usinas de energia russas em centros como Smolensk forneciam energia para toda a região do Báltico a uma frequência fixa de 50 Hz, mantendo as luzes acesas de Tallinn a Kaliningrado. No entanto, isso não era um serviço de energia, mas sim dominação política. Com uma única ordem do Kremlin, as capitais bálticas poderiam ser mergulhadas na escuridão e no frio no meio do inverno. Este não era apenas um medo teórico. A Rússia já havia jogado essa carta de chantagem muitas vezes antes. Em 2006, quando a Ucrânia entrou em conflito com a Rússia sobre os preços do gás, o Kremlin fechou as torneiras. Em 2009, a Bulgária e a Roménia sofreram o mesmo destino. Quando a guerra começou na Ucrânia em 2022, a Gazprom interrompeu os envios de gás para a Polónia e a Bulgária, que se recusaram a pagar em rublos. A Rússia havia, assim, transformado seus recursos energéticos em uma arma política. Esta era uma corrente invisível de cativeiro que persistiu mesmo após a queda da cortina de ferro. Após a Estônia, Letônia e Lituânia conquistarem sua independência em 1991, romper esse vínculo energético tornou-se seu objetivo estratégico mais importante. Porque a Rússia tinha o poder de cortar a eletricidade que fluía pelas veias dos países bálticos com um único comando. Isso era tão fácil quanto apertar um botão, e as consequências poderiam ser tão devastadoras quanto a guerra. As luzes se apagariam, as cidades seriam mergulhadas na escuridão e os hospitais perderiam suas máquinas vitais. Unidades neonatais soariam alarmes. As salas de operação parariam, e o equilíbrio entre a vida e a morte em cuidados intensivos poderia ser perturbado em um instante. As bombas elétricas parariam de funcionar, e a água deixaria de fluir das torneiras. Da noite para o dia, a sede, o frio e o caos reinariam. Por isso, a questão energética não era apenas um problema de infraestrutura, mas uma questão de sobrevivência para uma nação. Em uma declaração no início deste ano, o primeiro-ministro da Lituânia disse que permanecer conectado ao BRELL era equivalente a entregar a Moscou uma arma carregada. Segundo ele, cortar essa conexão não era uma escolha, mas uma questão de sobrevivência. Por esta razão, os países bálticos têm travado uma batalha silenciosa e determinada durante décadas para se libertarem desta dependência. A solução foi romper com a Rússia e conectar-se à enorme rede europeia NTSOE, que abrange 34 países. Este processo, que começou após a adesão à União Europeia em 2004, exigiu bilhões de euros em investimento. Lituânia, Letônia e Estônia implementaram um pacote de investimento massivo que ultrapassou 1 bilhão e 600 milhões de euros para completar esta transição histórica. Cada cêntimo desse dinheiro foi um investimento em um futuro seguro e independente, livre da chantagem de Moscou. O carro-chefe desse investimento foi, sem dúvida, o projeto Harmony Link. Só a Lituânia gastou 700 milhões de euros nesse projeto, que a conectará à Polónia. Este projeto também demonstra a inteligência estratégica dos Estados bálticos. Originalmente planejado para ser instalado debaixo d'água, este cabo de alta tensão foi redirecionado para uma rota terrestre mais segura e controlável, levando em consideração as crescentes ameaças militares da Rússia e o risco de sabotagem submarina no Mar Báltico. Isso não foi apenas uma escolha de engenharia, mas uma sábia precaução contra as ameaças híbridas do Kremlin. Ao mesmo tempo, a Estônia no norte completou o trabalho de modernização chamado Estlink 2, que aumentou a capacidade da conexão S2 entre ela e a Finlândia para 650 megawatts. Isso criou uma segunda linha de vida, conectando os países bálticos não apenas à Europa Central, mas também ao estável e rico mercado de energia escandinavo. A Polónia foi novamente a pedra angular deste projeto. Varsóvia não atuou apenas como um país de trânsito. Investiu bilhões de euros em novas linhas de cabos para fortalecer sua própria rede e assumiu o papel de principal porta de entrada e pilar de estabilidade, permitindo a plena integração dos países bálticos no sistema europeu. Todas essas preparações culminaram em um passo histórico em 8 de fevereiro de 2025.
Naquele dia, as redes bálticas se separaram do sistema russo e provaram que podiam operar de forma independente por um dia inteiro antes de se sincronizarem com a rede europeia. Para as pessoas comuns nas ruas de Vilnius, Riga e Tallinn, isso foi como uma declaração de segunda independência. Já não era Moscou, mas sim Bruxelas, que controlava suas luzes e aquecimento. Os efeitos positivos dessa mudança foram imediatamente aparentes. Os preços da eletricidade caíram 15% na Letônia, 12% na Estônia e 10% na Lituânia. A Letônia ganhou 50 milhões de euros em apenas 6 meses, vendendo seu excedente de energia eólica para a Suécia. Os países bálticos conquistaram uma grande vitória sobre a Rússia com seus 144 milhões de pessoas e economia de 2 trilhões de euros, não com tanques ou jatos, mas com engenharia e planejamento estratégico. A prova mais irónica de quão bem-sucedido foi este grande projeto de fuga e de quanto a reputação da Rússia como potência energética foi abalada veio do lugar mais inesperado, Minsk. Até o regime de Alexander Lukashenko, o aliado mais leal de Putin, sinalizou que o país poderia um dia se libertar da dominação energética de Moscou ao insinuar que poderia desenvolver fontes de energia alternativas à Rússia até 2027. Isso não é um sinal de traição, mas um grito de desespero. Até mesmo Lukashenko vê como o sistema energético russo, do qual depende, se tornou pouco confiável e instável devido à guerra, sanções e sua própria decadência interna. Enquanto todas essas medidas estavam sendo tomadas, a situação em Kaliningrado era diferente. A região, lar de cerca de 1 milhão de pessoas, tornou-se uma ilha energética. No passado, a rede lituana servia como uma tábua de salvação em caso de falhas técnicas, mas agora Kaliningrado está por conta própria, como um navio com motor quebrado em mares tempestuosos. A eletricidade depende inteiramente de suas próprias usinas. De acordo com os dados, a estação de gás Svetli produz 450 megawatts, a antiga usina de carvão 600 megawatts e os geradores a diesel 300 megawatts de eletricidade. A capacidade total de 1,88 gigawatts parece ser suficiente para atender ao consumo de 900 megawatts no verão e 1.200 megawatts no inverno. No entanto, esses números não podem esconder a natureza frágil do sistema. Em junho de 2025, uma estação de transformadores sabotada pela inteligência ucraniana deixou instalações militares em Kaliningrado sem energia. Este incidente demonstrou quão sensível é o sistema e como qualquer interrupção pode desencadear uma reação em cadeia de crises. Este isolamento energético também cria uma grande vulnerabilidade militar. Kaliningrado é o peão mais importante de Putin, até mesmo sua rainha no tabuleiro de xadrez, e é usado para ameaçar toda a região, da Polónia à Alemanha e da Suécia à Dinamarca. O papel militar principal de Kaliningrado é implementar um conceito conhecido na terminologia da OTAN como negação de acesso área. Em outras palavras, no caso de uma potencial crise, é transformar uma parte significativa do Mar Báltico e do espaço aéreo em uma zona inacessível, onde a entrada ou operação das forças navais e aéreas da OTAN seria equivalente a suicídio. Para criar esta bolha mortal, a Rússia transformou esta pequena região em uma das áreas mais fortemente militarizadas do mundo. A arma mais afiada e intimidadora da fortaleza é, sem dúvida, os sistemas de mísseis balísticos de curto alcance Iskander-M. Estes mísseis são extremamente precisos, podem realizar manobras complexas para evadir o radar e, mais importante, podem carregar ogivas convencionais e nucleares estáticas. Quando lançados de Kaliningrado, eles podem atingir capitais bálticas como Varsóvia, Vilnius e Riga, e até mesmo Berlim em questão de minutos. Esta não é apenas uma ameaça militar, mas também a carta política mais poderosa do Kremlin. Baltisk, o principal porto do enclave, é o coração da frota russa do Báltico. Embora a frota esteja em grande parte confinada ao lago da OTAN devido à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, ela continua perigosa. Corvetas e fragatas modernas carregando mísseis de cruzeiro calibre representam uma séria ameaça, tanto para alvos terrestres quanto para navios no mar. Mais importante ainda, submarinos diesel-elétricos da classe Kilo, espreitando como fantasmas nas águas rasas e complexas do Mar Báltico, são uma das maiores dores de cabeça para os planejadores navais da OTAN devido ao seu potencial para emboscadas, colocação de minas ou ataques surpresa. Para proteger toda essa capacidade ofensiva de um possível contra-ataque da OTAN, Kaliningrado possui uma das redes de defesa aérea mais densas do mundo, numerosos. As baterias S-400 Triumph formam um escudo cobrindo centenas de quilômetros contra todos os tipos de ameaças aéreas, desde aeronaves furtivas de alta altitude até mísseis de cruzeiro voando baixo. Este escudo garante que os mísseis Iskander e a frota do Báltico possam operar sem medo de retaliação. Finalmente, o 11º Corpo de Exército, composto por dezenas de milhares de soldados, está permanentemente estacionado aqui para defender esta fortaleza por terra. A missão dessas unidades é repelir qualquer ataque terrestre que possa vir da Polónia ou da Lituânia e fazer a OTAN pensar duas vezes sobre quão sangrento e custoso seria tentar tomar este pequeno pedaço de território. No entanto, como qualquer fortaleza, Kaliningrado tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco, e essa fraqueza é uma realidade que o Kremlin ignorou por décadas, mas agora se tornou seu pior pesadelo: isolamento
isolamento geográfico e dependência logística. Kaliningrado é uma ilha sem conexão terrestre com o território principal da Rússia. Está cercada por todos os lados pela Polônia e Lituânia, ambas agora membros plenos da OTAN. Esta prisão geográfica torna-a extremamente vulnerável logisticamente. Tudo o que é necessário para a sobrevivência da fortaleza deve ser entregue por mar ou ar. A principal linha de vida, a rota marítima São Petersburgo-Baltisk, atualmente passa pelo meio do lago da OTAN. No caso de um potencial conflito, os submarinos silenciosos da classe Gotland da Suécia, os submarinos alemães tipo 212A, as marinhas polonesa e finlandesa e o poder aéreo da OTAN poderiam facilmente transformar essa rota em um corredor da morte e bloquear completamente Kaliningrado pelo mar. O fornecimento aéreo é ainda mais arriscado. As aeronaves de transporte militar russas devem passar por um corredor estreito repleto de sistemas de defesa aérea da OTAN para chegar a Kaliningrado. Isso é quase uma missão suicida, e a última medida da Lituânia adicionou um novo e mais mortal elo a este pesadelo logístico: energia. Todo esse equipamento militar avançado, especialmente as estações de radar S-400, centros de comando e controle e lançadores de mísseis que devem operar 24 horas por dia, consomem enormes quantidades de eletricidade todos os dias. A Lituânia está agora desmantelando suas últimas linhas de energia e Kaliningrado se tornou uma ilha energética completa. No caso de um potencial conflito, a OTAN pode nem precisar bombardear as usinas de energia de Kaliningrado. Cortar o fornecimento de gás para essas usinas seria suficiente. A ação da Lituânia de desmantelar essas linhas de energia é, de fato, uma vitória conquistada sem disparar um único tiro nas fases iniciais de uma possível guerra. É como demolir parte das muralhas do castelo antes mesmo de a guerra começar. O impacto psicológico dessa ação pode ser tão grande quanto seu impacto físico. Para os cidadãos russos que vivem em Kaliningrado e as dezenas de milhares de soldados estacionados lá, este é o sinal mais claro de que o cerco está completo. A última conexão normal entre eles e os países da OTAN que os cercam foi agora cortada. A resposta do Kremlin a esta derrota estratégica foi, como esperado, uma condenação irritada, mas igualmente impotente. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, chamou a ação da Lituânia de uma escalada hostil e uma declaração de guerra econômica, prometendo retaliação. Pouco depois desta declaração, imagens de satélite tiradas no início de setembro mostraram o desdobramento de novos sistemas de mísseis Iskander com capacidade nuclear perto da fronteira lituana e do estratégico corredor de Suwałki em Kaliningrado. Este foi o movimento militar mais duro de Moscou desde a mudança de rede. No entanto, esses mísseis não resolvem o problema energético de Kaliningrado. Pelo contrário, ao isolar ainda mais a região, força Moscou a alocar mais recursos para defender esses territórios, que se tornaram mais um fardo do que um ativo. Este impasse estratégico também está transformando a vida de aproximadamente 1 milhão de pessoas que vivem em Kaliningrado em um inferno. Mais de 2.500 sanções impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos estão tornando a situação ainda pior. Encontrar peças de reposição para usinas de energia ficou 40% mais caro. Os preços da eletricidade dobraram em comparação com a Rússia continental, chegando a 8 rublos por quilowatt-hora, em uma região onde o salário médio é de 45 mil rublos e a pensão média é de 20 mil rublos. Uma conta de eletricidade de 5 mil rublos está quebrando as costas de muitas famílias. À medida que as pessoas recorrem a fogões a lenha para aquecimento, as prateleiras dos supermercados estão esvaziando devido às sanções e ao atraso nas remessas. A economia de Kaliningrado, outrora um movimentado centro de exportação, também está à beira do colapso. Na mina Yantarny, uma das maiores minas de âmbar do mundo, a produção caiu 18% no primeiro trimestre de 2025, devido a flutuações de energia. Remessas que costumavam ser feitas por caminhão para a Europa agora têm que ser feitas por mar, o que estende os prazos de entrega em semanas e aumenta os custos em 15%. As praias da região e os castelos prussianos, que atraíam mais de 1 milhão de turistas por ano antes da guerra, receberam menos de 400 mil visitantes neste verão. Quedas de energia e iluminação fraca nos hotéis afastaram turistas da região. As frotas de pesca estão lutando para se manter à tona devido ao custo do diesel ter triplicado e à necessidade de retornar mais cedo para evitar que a captura estrague. A pesca diminuiu 22% em agosto. Esses números refletem não apenas dificuldades econômicas, mas também dramas humanos, como fábricas demitindo trabalhadores e escultores de âmbar vendendo vodka ilegal. Moscou está tentando remediar a situação com um pacote de subsídios de 5 bilhões de rublos chamado Resiliência da Ilha e adicionando novos serviços de ferry para São Petersburgo. No entanto, os custos de transporte permanecem 40% mais altos e as tempestades de inverno ameaçam cortar completamente essa linha de abastecimento frágil. Cada relâmpago em Kaliningrado agora serve como um aviso, lembrando a todos quão frágil toda a região se tornou. Para os países bálticos, este evento foi uma fonte de orgulho e um segundo momento de independência. A mídia, as escolas e as pessoas comuns celebraram este movimento como uma ruptura final com o passado soviético e um triunfo da soberania. Romper com a rede Brel, um símbolo de décadas de pressão russa, não foi apenas uma questão técnica, mas também uma vitória psicológica.
Esta revolução silenciosa, alcançada por esses três pequenos países, com uma população combinada de 6 milhões contra os 144 milhões da Rússia, sem disparar uma única bala, graças à engenharia e determinação, ensinou ao mundo uma lição importante. O poder não é medido apenas por mísseis ou megawatts, também é medido pela vontade de ficar sozinho, conectar-se com os aliados certos e enfrentar a tempestade. Então, o que você acha? Quão grande é a derrota estratégica do corte de energia da Lituânia para Kaliningrado em relação à Rússia? Como a independência energética da Europa em relação à Rússia mudará o equilíbrio de poder global e como o futuro de Kaliningrado se moldará sob essa nova realidade? Compartilhe sua valiosa análise e previsões conosco na seção de comentários. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir este vídeo para apoiar nossas análises independentes. Análises independentes. Análises independentes.